da Ansiedade Podcast. Nesse podcast a gente discute temas e práticas para você deixar de ser assombrada pelo fantasma da ansiedade. Eu sou Ana Pauseiro. E eu sou Daniela Moreira. E o tema de hoje é como dizer sim para a vida. Eu achei muito engraçado esse tema quando a gente escolheu. Para quem ainda não sabe, a gente começou um grupo de meditação que acontece todo o último domingo do mês, às 10 horas da manhã. Então, se você tiver interesse em participar, depois manda lá o convite. O convite não, manda lá o eu quero participar, que a gente te manda o convite para entrar no grupo. O nosso próximo encontro é dia 28 de maio. E aí teve uma participante do grupo que veio por esse vídeo, conheceu a gente por um vídeo que tem um exercício que a Dani fala assim: se eu disser sim para mim, o que eu faço agora? E aí esse vídeo, ele foi visto por muita gente. Eu acho que já passou de 250 mil visualizações lá no TikTok. Enfim, tá aqui no Instagram também. E ele tocou muito de uma forma que a gente não esperava. Então, vira e mexe, a gente vem falar disso aqui, porque é muito fácil se perder na rotina, sabe? É muito fácil se perder no meio das obrigações. Vamos botar obrigações bem entre aspas aí, tá? É muito fácil se perder no meio das obrigações, das tarefas, do eu tenho que, do trabalho, da sobrevivência em si, né? Que de uma certa forma a gente tem que garantir nossa sobrevivência de abrigo e alimento, no mínimo, né? E fica muito fácil se perder no meio de tudo isso. E a gente, enquanto ser, cadê? Anda sempre desconectado. Porque além de ter que garantir a sobrevivência, a gente acaba vivendo num mundo onde você deve ser um monte de coisa, né? Você deve estudar, você deve ser PhD, você deve ser uma ótima mãe, você deve se vestir da forma X, você tem que ter um corpo tal. Tem um monte de coisa que vão colocando sobre você desde que você nasce, e aí acontece uma coisa muito simples, uma desconexão com o coração. Por quê? Você tem que dar conta de tudo, então você acaba desconectando do sentimento. E aí a gente vai falar um pouquinho disso agora. Vamos dizer sim para a vida, sim para você. Como é que a gente começa esse processo, Dani? O que é a vida? É bizarro, porque a gente parou de se confrontar com o que é real. O que é a vida? A vida é verbo. Ah, por que diz que a vida é verbo? Porque aquilo, você não quer o amor. Você quer amar e ser amada. Viver significa agir. E agir só vai realmente trazer nutrição se você está consciente no que você está fazendo. Eu fiquei realmente assim, muito surpresa com a reação que esse exercício deu. E eu até achei engraçado depois, né, pensando, falei, mas por que eu fiquei surpresa? Porque quando eu fiz a primeira vez, eu também sofri um impacto imenso. Porque isso demonstra de maneira inquestionável como a gente é capaz de atravessar a vida num estado de zumbi. Você entra no modo automático e a coisa vai. Então, tipo assim, a gente entra no trem e ao invés de estar curtindo a paisagem, percebendo a postura, relaxando, não, a gente adormece e já sai em outro lugar. Todo o percurso foi perdido. O que a gente faz no trem, o que a gente faz no avião, a gente, na verdade, está fazendo diariamente, todo dia, toda hora, todo instante. Então, o que quer dizer sim para a vida? É você estar presente. É você estar o tempo todo se perguntando o que realmente é verdadeiro para você dentro daquele momento. Não existe uma forma de realmente ser feliz se você não assumir essa responsabilidade.
A gente reage porque a gente busca o conforto. A gente busca a segurança. Mas quando a gente faz isso, a gente adormece. Aí, por exemplo, né, você chega, você consegue uma grana legal, você consegue uma casa legal, você consegue a TV legal. Aí você chega no final de semana, senta lá e fica comendo, vendo TV. Comendo, vendo TV. Super, né? Pô, sou bem sucedido. Quando terminar o teu final de semana, você está arrasado. Você está se sentindo mal. Você está aquele tédio. Por que é isso? Porque, na verdade, a gente sempre esquece da onde que a gente vem. Aí volta aquela história, né? O corpo humano, ele, aliás, eu repassei hoje, eu repostei um rapaz dançando. Tá no meu story. Pelo amor de Deus, vejam aquilo. A gente abriu mão da capacidade de perceber o manancial de talentos, de dons que estão dentro da gente. E a gente passa a vida procurando essas coisas lá de fora. Fica impossível. Quando eu vi esse rapaz se mexendo hoje, eu falei, gente, não é brincadeira não. Se a gente tivesse uma educação a nível de colégio, de ensinamento infantil, que levasse em consideração o corpo, nós teríamos líderes de uma qualidade absurda. E o que a gente vê são aqueles vazios nas pessoas, aquela coisa apagada, que não tem brilho no olho, não tem envolvimento visceral. A importância de perceber o sim é justamente se engajar de novo. Agora, a minha nova luta particular vem em função da história da capivara. Que tá no Brasil está um bombardeio. Não partilhem coisas boas por causa de inveja, por causa de gente mal intencionada, por causa da reação disso, por causa da reação daquilo. Gente, isso é de uma insanidade. O que é a vida? Qual é o sentido da vida? É você ter a oportunidade de se desenvolver, florescer e ser feliz. Quando você chega e se cala pelo medo da reação das pessoas, você abre espaço para que tudo que não presta vire manchete. E cada vez pareça mais impossível ser desarmado, ser fraterno, ser confiante, viver com o coração aberto. Isso é o que a gente está fazendo quando a gente esquece de se perguntar, se eu disser assim para mim, o que eu faço? Ah, ok, mas ele falou e teve um baita problema. Sim, ele falou e teve um baita problema e teve milhões de pessoas que se mobilizaram para resolver isso. E é esse lugar que a gente tem que investir. E quando você diz sim para a vida, você diz não para a injustiça. Quando você diz sim para a vida, o bem prevalece, o bom prevalece. E o que é isso? Gente, chega a ser bizarro. Porque aquilo, as pessoas falam, não, mas eu não posso dizer sim para mim. Da onde você tirou isso? Às vezes, é aquela coisa tipo assim, você chega em casa exausta do trabalho, tem os filhos, isso, aquilo, aí você entra numa, não, eu tenho que entrar no automático, eu tenho que cumprir minhas funções, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Aí aquilo, você olha para os teus filhos com aquela coisa de, gente, não estou acreditando. Você olha para a cozinha e diz, gente, ai, que vida difícil. E por aí vai. Ou seja, você termina a noite num espaço totalmente esquisito, doída, machucada, se sentindo sozinha. Se você chegasse, entrou em casa, parasse e se perguntasse, se eu dissesse sim para mim, o que eu faço? De repente havia uma coisa super simples. Vai tomar banho. Aí você vai, entra no chuveiro, passa 15 minutos num banho daquele assim que lava a alma. Quando você sai dali, você vai fazer tudo o que você tinha que fazer, mas de uma energia totalmente diferente. Você vai me dizer que você não tem direito de parar para tomar um banho de 15 minutos? E a gente aceita isso. A gente vê isso como, não, mas como?
A tua vida tá uma porcaria porque você começa a aceitar que é normal e saudável você se negar o tempo todo. Quem se nega o tempo todo vai ficar subnutrido. Sendo subnutrido, você vai olhar para a vida sempre como um problema e vai reagir a partir disso. E vai criar mais problemas. Então, aquilo, quando a gente fala, se eu disser assim para mim o que eu faço, não é chegar e dizer agora eu vou resolver o mundo. Ninguém resolve o mundo. Ninguém resolve a vida de ninguém. Não adianta você ficar presa nessa falácia, achando que não, eu sou responsável por um monte de coisas. Cara, mesmo que você acredite nisso, ok, eu sou responsável por um monte de coisa. Qual é a minha primeira obrigação quando eu acredito nessa história? Eu tenho que estar no meu melhor o tempo todo. Porque eu sou responsável por um monte de gente. E o que é estar melhor o tempo todo? Certamente não é estar exausto, cansado, magoado, chateado, entupido, entalado, doente. Não, não é. Então, aquilo, se eu dissessem para mim, eu gosto da ideia de ser responsável por um monte de gente. Então, eu tenho que me nutrir, então, eu vou ter que aprender a delegar, então, eu vou ter que aprender a confiar, então, eu vou ter que fazer uma superalimentação, então, eu vou ter que acertar os meus horários, eu vou ter que assumir a responsabilidade de ser o melhor que eu posso, porque pessoas dependem de mim. Mas a gente não faz isso. E aí, aquilo, a vida vira um fardo. Eu estava aqui pensando nessa história do, você tem que sofrer para aprender. E chega a ser engraçado. Tá, as pessoas sofrem, aprendem. O quê? Que sobrevivem? Você tá aqui para sobreviver ou tá aqui para viver? E aí vem aquela história de novo. O que é a vida? O que realmente é necessário para você se sentir feliz? Às vezes a gente está numa situação mais difícil do mundo. Você olha e não tem perspectiva, você está sozinha, você é isso, você é aquilo. Aí vem uma pessoa que você não contava, olha para você, tipo, hoje você não tá legal, né? Te dá um abraço. Um abraço. Ela não pergunta o que houve, ela não te dá a solução, ela não altera a situação, mas ela te dá um abraço. Nesse momento tudo mudou. E aí volta aquilo. O que é a vida? A vida é você estar aberto. A vida é a aceitação. Estou vivendo um momento difícil. Não vou brigar com isso. Tá difícil? Dizer sim é ok. Hoje eu consigo perceber que tá difícil. No momento em que eu honro o que é real, eu abro. E aí aquilo, vem a pessoa dar um abraço, de repente você dá uma clareada, você vê um conforto dentro de você. Isso gera puxa, mas se eu fizer isso, ou de repente se eu procurar ajuda dessa forma, e aí as coisas vão abrindo. Porque o que a gente não lembra é a força da vida. Se você observar as grandes pessoas, as pessoas que realmente têm consistência, todas elas apanharam desesperadamente durante a vida. Só que elas reagiram no aprendizado. Isso está acontecendo para eu abrir mais. Então, quando chega lá na frente, já não tem mais o medo. Porque houve um trabalho de desenvolvimento em direção à vida. E o que a gente faz é exatamente o contrário. Eu fico cada vez mais forte, cada vez mais rígido, cada vez mais embotado, cada vez mais insensível, mas vou ser feliz um dia. Como? É aquilo, machucou, doeu, chora, vê o dano, cura e vai adiante. Aí você olha, ok, aprendi isso aqui, eu não devo fazer, essa rota aqui não é legal para mim. Deixa eu ir para outra, porque eu estou comprometido a viver.
Eu estou comprometido a florescer. Eu preciso manter o meu coração aberto. E o meu coração não está aberto se eu não escuto o sim dentro de mim. Fez sentido, Ana? Fez total. Eu queria dar dois exemplos do que aconteceu há não muito tempo, quando a gente começou a divulgar o grupo de meditação. Duas pessoas vieram procurar e falar comigo, mandar mensagem, falar como que estavam se sentindo e tal. Resumindo a história, pânico e ansiedade, que é o hit de sucesso do momento, né? E aí as duas pessoas vieram falar, mesma coisa que eu falei para as duas, ó, isso funciona assim, assim, assado. Não conheço nada melhor do que você pode fazer em casa sozinha, sem precisar da ajuda de um profissional, do que fazer a meditação ativa. De qualquer forma, a gente vai ter o grupo. Se você quiser entrar para o grupo, vem meditar com a gente. Isso umas 2, 3 semanas antes de começar o grupo. E daí, uma delas começou a fazer meditação em casa, com toda a dificuldade que ela tinha, com toda a ansiedade que ela tinha, com todo o pânico que ela tinha, com todo o será que eu consigo fazer isso? A meditação leva 1 hora, Ana. Hoje eu só consegui fazer 15 minutos. Ok. E a outra falou o seguinte: eu realmente não tenho tempo. De verdade, eu não tenho tempo. Aí contei aquela historinha, gente. O negócio do tempo é uma falácia. As grandes desculpas são eu não tenho. A primeira é eu não tenho dinheiro, a segunda é eu não tenho tempo. São as maiores desculpas. E o troço era de graça. E com 15 minutos por dia, de repente, você consegue se resolver. Então não é a desculpa, né? Primeira coisa que a gente tem que olhar. Se você não consegue tirar 15 minutos do seu dia para você, você tem que rever a tua vida inteira, porque tá tudo errado. Aí, ok, uma ficou no discurso, não, mas você não está entendendo, eu realmente não tenho tempo. E a outra começou a fazer as meditações em casa, aos trancos e barrancos. Aí, nesse domingo, eu recebi a notícia, a outra sumiu do não tenho tempo, muito provavelmente está no mesmo lugar, ou pior. E a outra deu uma notícia pra gente aqui no último domingo de que eu não estou mais tendo crises de ansiedade. Percebe a diferença? Ainda tem um longo caminho pela frente, e é óbvio, gente. A gente passa anos construindo doença. Você vai fazer uma meditação um dia e acabou tudo. Não, é um caminho que você precisa percorrer. Mas percebe a diferença? Quem disse o sim e quem disse o não? Eu lembro que eu recebia muitas críticas quando eu comecei a fazer grupo de meditação, respiração. A Dani liderou um grupo lá em Niterói durante alguns anos e eu participei, acho que todo o tempo, ou se não, quase todo. E aí eu recebia muitas críticas de que eu não faltava, por nada, por nada. Aí eu lembro de 3 episódios que eram assim. Um foi uma chuva, sabe aquelas chuvas que você tem que andar com água no joelho pela cidade? Eu cheguei no grupo de meditação assim. Parecia que eu tinha saído do chuveiro. Dani não vai lembrar que não tem as memórias, né? A outra foi assim, eu tava com uma dor de barriga, eu fui pro grupo, eu fui direto pro banheiro. Vai começar o grupo, eu falei, começa sem mim que eu vou demorar. Nesse nível. E a terceira foi o quê? Não lembro. Acabei de esquecer. Mas, enfim, vai cair no mesmo caso. Enfim, cai no mesmo. Ah, as dores de estômago, né? Que eu tinha muita crise de gastrite. Começa a meditação com o balde do lado. Porque algo dentro de mim sabia que aquilo era um sim para mim. Ah, é aniversário da sua mãe, eu sei. Eu estarei presente assim que acabar a minha meditação. Porque isso é um sim para mim. Porque isso, o sim para mim, é o que me faz estar disponível para os demais, se eu quiser. Essa é a diferença da seguidora que continua sofrendo de pânico e ansiedade e aqui não tem mais crises. Porque começou a meditar há 3 semanas ou 2 semanas, algo do gênero.
Isso é dizer sim para a vida. Porque, ai, como eu digo sim para a vida? Você diz sim para a vida fazendo o que te faz bem. Como que eu sei o que me faz bem? Em primeiro lugar, você pode realmente começar a fazer esse exercício todos os dias. Acordou? Se eu disser sim para mim, o que que eu faço agora? Mesmo que você não possa fazer a coisa que vier na tua E que cabeça. nem saiba, mas continua perguntando. E que nem saiba, começa com esse exercício. Que você começa a criar consciência de quando você está se dizendo sim e quando você está se dizendo não. Esse é um ótimo primeiro passo. Agora, tem que levar muito em consideração que dizer sim para a vida, dizer sim para você mesmo, isso significa um amadurecimento muito grande que vem acompanhado de uma responsabilidade. Que muita gente acha que eu só vou meditar e vou ficar zen. Não, você vai meditar e vai assumir a tua vida. Porque dizer sim para você vai necessariamente implicar em dizer não para muitas outras coisas. E doido, Ana, porque ontem eu estava pensando nessa história de como é bizarro e como é difícil fazer as pessoas entenderem qual é o maior desafio para o cara que está começando a meditar. É um medo, e isso a gente já falou antes, um medo de ser feliz. Não é o medo de não ser feliz, é o medo de ser feliz. Eu cansei de ter cliente que assim, chegava no fundo do poço. Aí começa a trabalhar, começa a meditar, não sei o quê. Daqui a pouco tá saindo, tá viajando, tá não sei o quê. De repente, some. Às vezes sem dar satisfação. Simplesmente desaparece. Passa um tempo, entra num buraco, aparece. Aí você vai, começa de novo e tal. Quando começa a chegar perto deste lugar de, puxa, eu posso ser feliz mesmo estando sozinha, a pessoa corre. Por quê? Porque se eu me permito acreditar nisso, eu sou responsável pela minha vida e definitivamente sou livre. Mas isso significa o que a Ana falou. Eu tenho que colocar limite. Eu vou dizer não. Eu não vou ter aquela proteção da galera dizendo, tadinha, ela é deprimida. Tadinha, não fala assim com ela que ela tem crise. E por aí vai. Só que isso é ficar num lugar que não é agradável. E de um lugar desagradável, a tua contribuição para você e para o mundo é no mínimo questionável. Você quer ver uma coisa engraçada? A gente tem falado, né? A gente desenvolveu relações de poder. E aí eu fiquei pensando nos líderes mundiais. Gente, só devia assumir o poder de qualquer nação o sujeito que dissesse, eu não quero isso nem amarrar de corda. Vocês vão ter que me obrigar a assumir esse cargo. Porque, na verdade, o cara que sabe, o cara que tem consciência, o cara que percebe a realidade individual, ele não vai aceitar ser responsável por uma nação mole-mole. Porque ele sabe o peso que isso carrega. Ele sabe que cada ação dele vai desdobrar na possibilidade de milhões de pessoas morrerem. Quanto mais alta a consciência, menos poder você vai querer. E o que a gente faz? A gente dá poder para as pessoas que não têm consciência nenhuma. Por que a gente faz isso? Porque a gente se comporta desse jeito. É que nem a história da capivara. Vamos parar de falar das coisas boas. Gente, isso é surreal. Então é aquilo, imagina que você abre qualquer mídia, rede social, isso, aquilo, e só tem desgraça de ponta a ponta. Quem vai querer viver esse mundo? Você vai, na verdade, alimentar cada vez mais todos os mecanismos doentes que te trouxeram para um lugar de infelicidade. Porque você tem medo de ser feliz? A gente está materializando isso no dia a dia. E o que eu tenho tentado passar recorrentemente é aquilo. Todo governo,
Ele é a materialização da crença individual de sua população. Nós aprendemos a esconder, a se fingir de morto, a omitir, a deixar para depois. A vida não é isso. A vida não é covardia. A vida é viver com coragem. Coragem vem de trazer o teu coração para fora. Não é ser destrambelhado, é ser consciente. A gente sabe o que é certo, sabe o que é errado. E quando negocia, morre por dentro. Vida é nascimento e morte. E isso acontece todo santo dia em relação a um monte de coisa. Hoje eu também passei um post, o cara falando, gente, para você ter a vida que você quer, você tem que abrir a mão da vida que você já viveu. Essa troca, ela tem que acontecer o tempo todo, porque é que nem a história de trocar a casca. Sabe, cobra que deixa a casca para trás. Imagina se você vai crescendo e se agarra aquele lugar pequeno. É o que o ser humano está fazendo, se tornando totalmente idiotizado, infantil. Só que aquilo, se você fosse isso e fosse feliz, eu não tinha nenhum problema. O problema é que é impossível ser feliz quando você está totalmente contraído e aleijado por dentro. E, gente, dizer sim para você é absolutamente simples. Porque aquilo não são grandes coisas, porque a vida não acontece, né, em eventos retumbantes. Não, a vida acontece na xícara do café, no dia de trabalho, você dirigindo o carro. A vida acontece a cada minuto. Então é aquela coisa, eu estou dirigindo, vem um cara lá me apurrinhar, eu tenho escolha. Se eu dissessem para mim o que eu faço, eu vou fechar esse cara e deixar a minha raiva embutida, de repente provocar um acidente, ou vou respirar fundo, perceber minha raiva e dizer, quando eu chegar em casa eu vou pegar a imagem desse sujeito e vou arrebentar a minha almofada. E vou sentir um alívio enorme sem ter causado nenhum problema. E amanhã, quando eu for dirigir, eu estou serena. De repente eu nem vou atrair esse tipo de gente mais, porque eu vou estar numa vibe diferente. Então não tem desculpa. É que nem a história do dinheiro e do tempo. Gente, olha para isso. A gente está fazendo grupo grátis. Se você não tem meia hora para você, você não tem vida. E isso é surreal, porque não é uma coisa, ainda mais assim em casos de pessoas, enfim, pais. Se você vive nessa vibe, você está tirando qualquer possibilidade dos seus filhos serem felizes, porque eles vão repetir o que eles estão vendo. Piorado. Toda cópia sempre é piorada, porque ele vai carregar o ressentimento, ele vai carregar a sensação do abandono crônico e um monte de coisa. É inadmissível que, a essa altura do campeonato, com tanto conhecimento disponível, as pessoas se contentem com tão pouco e acreditem que dizer sim é uma tarefa hercúlea. Não é. É aquilo. No meio do dia, vai caminhar, toma um sorvete. O mundo não vai acabar se você fizer isso, mas a sua vida muda. E aquilo, a vida não é para os covardes, me desculpe. E eu sei que para algumas pessoas que estão num lugar muito difícil, ouvir isso chega a magoar. Porque você vai dizer, mas eu não queria estar como eu estou. Eu não tenho forças para fazer isso no momento. Como é que ela fala? Eu estou fazendo o melhor que eu posso, isso não é justo comigo. Gente, olha só. Por mais difícil que pareça, o tamanho do buraco escuro onde você se encontra mostra a força que você tem. A única coisa que você precisa nesse momento é perceber que você pode sim. Só o fato de você estar nesse lugar e estar de alguma maneira buscando estar num lugar diferente já mostra que você pode. E aí aquela coisa, se eu disser sim para mim, são passos bem pequenos que podem ajudar muito nesse momento de transição. É uma coisa que você pode fazer, é tipo assim, ao invés de você chegar
puxa, eu não estou conseguindo me mexer, eu estou com vontade de chorar, eu não quero fazer. Em vez de você ficar brigando com isso, dizer assim para mim esse é o lugar que eu estou. Então eu vou pegar a música corta-pulso, eu vou fechar todas as janelas, as cortinas do meu quarto, eu vou me encolher toda e vou chorar até não dar mais. Até cansar. Cansou. Apagou? Ótimo. Cansou? Não apagou? Depois termina, enche o saco de chorar. Agora vai tomar banho. Agora vai dar uma caminhada, abre a janela, sabe? Percebe esse lugar diferente. Qual a dificuldade de fazer isso? Eu não estou dizendo para você alterar, brigar, mostrar que você é diferente. Não, estou dizendo o contrário. Relaxa e aceita. E flui. Você tem força para fazer isso. Você tem que dar o direito do teu corpo fazer esse processo. Você tem que dar direito ao seu corpo de se expressar, de integrar, de soltar essa dor enorme que está aí. Porque é muito doido. A gente se põe no buraco e por não se dizer sim, não se dá o direito de sair dele. Porque sair dele significa dizer sim. Olha que coisa bizarra. É louco. E é engraçado, porque por que que você não se dá o direito de fazer isso, uma coisa tão simples? É porque a gente ouve o tempo todo, e até a gente ouve do lado de fora e aqui do lado de dentro também, que ficam umas vozezinhas. Eu lembro, gente, dor é uma coisa que faz parte da vida. Dor e prazer, alegria e tristeza, de dia, de noite, doce, salgado, sei lá o quê, mas o quê? Preto e branco, sei lá o quê. Esses opostos, eles fazem parte da vida. Você não conhece prazer se você não conhece dor. Não tem parâmetro para acontecer. E, eventualmente, quando você entra num espaço muito dolorido, a gente que medita 300 anos, a gente entra em espaços doloridos. Por quê? Porque faz parte da vida. A única diferença é que com a estrada de meditação e autoconhecimento que a gente já tem, a gente sabe como vai lá. Quando eu comecei com o Fábio aqui e eu entrava nesses espaços, eu ouvia a frase toda: mas você tem que reagir, você tem que reagir, você tem que reagir. Aí eu não vou reagir agora. Agora eu vou chorar, eu vou ficar aqui no sofá chorando o dia inteiro. E vai passar. Que eu já sei que vai passar. Aí você vê aqueles pontos de interrogação saindo da cabeça da pessoa assim. Porque para a dor passar, você tem que sentir a dor. Cada vez que você reprime a dor, ela vai voltar mais forte. Tudo que você reprime volta mais forte contra você. Então, veio esse momento, ou você está nesse momento agora, para e se permite sentir a dor e chorar. Porque depois que você se dá essa permissão, é como se você mergulhar. Aqui tá ruim, aí você mergulha numa piscina, você sai do outro lado onde está bom. A gente é ensinado que não pode sentir. E esse é um grande não para a vida. Porque a emoção está na nossa vida 24 horas por dia. Pensa em alguma decisão que você tomou friamente na sua vida. Não existe. Você pode acreditar que existe, mas não existe. Toda decisão tem uma emoção por trás. A gente, inclusive, quando a gente vai estudar marketing, tem teorias fortes sobre isso para venda, que assim, a gente decide com a emoção e justifica com a razão. Se você nega o principal fator que faz você ser humano, que vida é essa? Não tem. Então, permita-se sentir. Porque sentir faz parte da vida. Ai, mas eu só quero sentir alegria. Sinto muito. O game não é esse. Justo. Eu também queria. Não dá, gente. Permita-se sentir. Isso é um sim para a vida. Então, pensa aí agora. Você que está assistindo, dá uma respirada profunda. Se você disser sim para você, o que você faz agora? Se quiser compartilhar aqui com a gente nos comentários, fica à vontade. Isso faz parte do exercício de consciência. Só para
deixar claro isso, porque realmente eu sei, enfim, eu não sei quais são as pessoas que estão vendo a gente. Mas se em algum momento vier, se eu dissessem para mim, eu quero morrer, acontece. Mas escuta, porque na verdade essa frase traduz um abandono enorme. Dizer sim para você não é materializar essa vontade, mas é tomar consciência do que essa vontade traduz. Então, enfim, se acontecer, porque aquilo eu estou falando que já aconteceu algumas vezes comigo. De repente, o meu olhar e dizer: minha vontade é morrer, eu não quero mais viver essa vida. Nessas horas, para e se pergunta: da onde está vindo essa dor? O que realmente está me machucando? Porque não é a vida. E é uma boa oportunidade, porque esse é um grito visceral da alma. Escuta isso. Busca apoio. E o apoio não vai vir das pessoas que te recomendam. O apoio vai vir da abertura do seu coração. De parar e olhar e dizer: gente, eu não quero mais viver não querendo viver. Aonde eu encontro o que pode me fortalecer para realmente começar a viver. Se você se der a chance de realmente entrar nesse lugar, a vida traz a pessoa certa. A vida vai mostrar o caminho com outdoor em neon. E isso é uma outra coisa. Eu tenho, cara, são 30 anos lidando com isso. A quantidade de vezes que eu vejo isso acontecendo, hoje tem horas assim que eu chego a rir. As pessoas não têm noção de quão forte é a força da vida. E nem de quão compassiva a vida é. Se você abrir o teu coração, cara, é bizarro. São pequenas coisas, são pequenos acontecimentos, são coisas que você olha depois, né? Porque conforme você está vivendo o transtorno, você meio que não enxerga. Mas, de repente, você olha para trás e você diz: gente, se não fosse aquela vozinha que me fez ir naquele lugar para encontrar aquela pessoa naquele determinado momento, o resultado teria sido muito ruim. Aí você se pergunta: por quê? Da onde veio essa vozinha? O que me levou para essa rua exata? Quem foi que levou aquela pessoa, justa aquela pessoa para aquele lugar, naquele momento, para encontrar comigo? Você começa a olhar e você identifica quão mágico a vida é. Porque acontece, gente, eu vejo acontecer recorrentemente. Abre o coração que as coisas encontram a maneira correta de ir. Diga, Ana. Tá. Thaís colocou aqui: obrigada por me trazer para ouvir essas palavras. É isso que eu estou dizendo. Ninguém está Então, o que te aqui à levou toa. a apertar o botão e cair aqui? Sabe, essas coisas? E, gente, pode ser assim, a gente fala 40 minutos, né? Se uma frase bateu, já é isso. Essa frase vai desencadear todo um processo. É que nem jogar uma pedrinha no lago. Se você jogar a pedrinha, olha o que acontece. As ondas, elas são criadas. E o dizer sim é exatamente isso. Qual é a pedrinha que eu posso jogar agora? Essa pedrinha, esse movimento em direção à vida, faz a diferença. Se eu dissesse para mim, o que eu faço agora? E até hoje, vamos reforçar isso aqui. A gente já está nessa vida há um tempo, a Dani já está há mais tempo ainda trabalhando mesmo ativamente. Não tivemos oportunidade de conhecer uma pessoa que entrou de verdade, não entrou para o embromation, não. Isso eu sempre tenho que reforçar. Que entrou de verdade para o autoconhecimento,
para aprofundar a respiração, para conectar com o coração, para fazer as práticas de meditação, que não encontrou luz, que não encontrou amor, que não encontrou vida, que não encontrou tesão pela vida. Eu não tive a oportunidade de conhecer ainda uma pessoa que entra pro caminho, não, realmente não vale a pena, deixa para lá. Por conta disso, a vida tem uma força enorme. A gente não pode, pode, né? Duvidar da força da vida, mas quando você experimenta a força da vida, aí você não tem como mais. Quando você vê, não dá para desver. Não é, Dani? Teve um comentário aqui. Ana, é aquela coisa assim gente, tudo bem, vocês querem usar a cabeça, vocês querem ser racionais, ótimo. Então vamos lá. Tá buscando amor? Tá buscando alegria? Tá buscando prazer? Tá buscando compaixão? Tá buscando a fraternidade, amizade? Onde isso Tá acontece? buscando parar de doer, Dani. Tá buscando. Galera, vem aqui. O que você quer? Eu quero que pare de doer. Tá doendo Tá muito. doendo aonde? Cai no mesmo lugar. Tá doendo aonde? Se tá doendo dentro, amiguinho, não adianta você ficar olhando para fora. As pessoas que têm uma condição física, médica, catalogada, pessoas que não sentem dor, nenhuma dor. Essas pessoas morrem muito cedo. Sabe por quê? Porque, na verdade, aquilo, a pessoa encosta no fogão aceso e não vê. Quando vê, o braço caiu, porque pegou fogo. Mas ela não sentiu. O que as pessoas não entendem é que a dor está ali para te proteger. Mas é aquilo. Você tem um arranhão? Não é só arranhão. Nem vou olhar para isso. Eu não tenho tempo. Eu tenho que fazer não sei o que lá. Meus filhos estão pedindo, deixa o arranhão. Depois eu vejo. Aí, daqui a pouco, o arranhão você já estava machucado, você bate em outro lugar, o arranhão vira uma ferida. Não, mas agora não dá. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer a comida, tem que não sei o que lá. Daqui a pouco você olha e diz, pô, mas tá infeccionando. Não, mas agora não dá tempo. Agora vamos adiante. Não sei o que lá. Dani, sem som. Ah, voltou. Continua. Enfim, quando você vê, o teu braço gangrenou. Caramba, usa a cabeça. Se você se machucou lá do início e tivesse ouvido, e tivesse dito, se eu dissesse assim para mim, o que eu faço? Deixa eu colocar um remédio aqui. Você não tinha caído no buraco. Então, pô, vamos parar. O que acontece? A minha vida acontece como? O que acontece dentro de mim. Então, esse é o primeiro lugar que eu tenho que arrumar. Esse é o primeiro lugar que eu tenho que nutrir. Estou no fundo do poço emocionalmente, a primeira coisa a fazer é fortalecer o corpo. Busca um bom nutrólogo, busca um médico de medicina integral. Como eu posso fortalecer meu corpo? A partir de fortalecer, não é medicar, não é anestesiar, estou falando de fortalecer. Então, é suplementação, uma alimentação legal e tal. Ah, não estou conseguindo ainda fazer exercício. Ok, não vai fazer exercício? Então, aquilo, começa pelo menos já dançar um pouquinho quando der, faz um alongamento devagarzinho, de repente dá uma caminhadinha, e assim você vai fazendo o processo. Você falou não, caiu doente. Agora fala sim, 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 pequenininho, mas faz o caminho de volta. No momento que você acerta o lugar, acabou o problema. E aí aquilo, a próxima vez que você machucar, você não vai, por aprendizado, e aí sim vem o aprendizado da dor. Eu tenho que cuidar disso agora. Ah, espera. Eu preciso de 5 minutos para cuidar disso agora. Se você quer fazer, tá com pressa, vai e faz. Quer me ajuda? Espera. E aí sim, você começa a viver, você começa a ter o melhor, porque você se privilegia, você se prioriza, você se cura. São pequenas coisas do dia a dia que vão levando a gente para esse lugar. Eu gosto de dar meus exemplos. A gente funciona quase como um laboratório, que a gente também vai testando tudo na gente, né? É muito engraçado onde a sua felicidade está onde está o seu medo. Cara, escreve isso. Vai
onde que eu tá em dúvida para onde que eu tenho que caminhar é na direção do medo. Ai, mas eu tenho medo, que o que você mais teme é onde está ali a chave da virada. Eu comecei essa semana fazer uma meditação nova que eu quase nunca fiz. E está sendo surpreendentemente difícil, porque óbvio que existe a parte do ego. Poxa, já medito há 20 anos, vou fazer essa meditação. Me ferrei. Está sendo surpreendentemente difícil fazer uma meditação que eu tenho que fazer uma rotação assim com o tronco, ó, para ativar o segundo chakra, que é chamado Hara. E daí comecei a fazer essa meditação e tal. E ontem foi um dia que eu... Sabe esses dias que você trabalha muito, que você tá exausta, que as coisas não funcionam? Eu tinha que resolver algumas coisas no computador, não consegui resolver. Fiquei buscando solução, não consegui encontrar a solução. E aí acabou o dia, eu falei, chega, agora isso vai ter que ficar para amanhã, porque hoje não dá mais. E aí fui fazer essa meditação. É uma meditação que leva mais ou menos uns 35 minutos, essa partezinha, e depois o relaxamento. E aí, os primeiros 5 minutos era obrigando, não, vou parar, não tô conseguindo, não, vou parar, não vou fazer. E pensando no troço que não consegui resolver ontem. Vou parar, quer saber? Eu já conheço essa história, não vou parar. Se eu tiver que ficar os 35 minutos aqui sofrendo, eu vou ficar. Pronto, deu 2 minutos, acertou o lugar. Acertou o lugar, eu consegui fazer a meditação. Aí na hora de deitar para o relaxamento, gente, eu quase estava conseguindo ouvir os meus músculos e as articulações agradecendo. Porque o relaxamento foi tão grande, foi tão grande. Para quem ainda não tem experiência de meditar, o que acontece no silêncio? Às vezes você tem uma sensação que você dormiu, mas você sabe que você não dormiu. Porque o tamanho de relaxamento é tão grande, os pensamentos eles cessam. Você tem a sensação que você dormiu, mas você sabe que você não dormiu. Aí, gente, tem que experimentar. Porque é muito difícil transmitir isso em palavras. Porque a sensação que dormiu é porque o relaxamento e a mente tranquilizou. E esse estado é difícil de reconhecer porque ele é muito raro. No dia a dia, ele é praticamente inexistente. Enfim, acabou a meditação, cara, veio aquela sensação de alegria, aquela satisfação, aquele troço bom que só uma mente silenciosa consegue alcançar. Mas eu fui em direção onde estava ruim para mim. Basicamente, vai ser assim que vai funcionar muitas das vezes. E isso faz parte, não sabe para onde ir, vai em direção ao medo. E aí, hoje de manhã, eu acordei com um WhatsApp lá de uma pessoa que é do grupo lá dos problemas que eu estou resolvendo, com a solução no WhatsApp. É isso. Basicamente aquilo. Dizer sim para a vida é privilegiar a tua sensação interna ao invés de deixar seguir as normas sociais mentais. Porque elas são falaciosas. E é muito engraçado que, por exemplo, eu comecei a meditar pelo motivo que leva 99% das pessoas a buscarem a meditação, porque eu não aguentava mais sofrer. Hoje é super engraçado, porque mesmo nos momentos em que é aquilo... Mesmo, por exemplo, quando eu perdi pessoas que eu amava muito. Mesmo nessa dor abissal, hoje eu sinto a tristeza, mas eu não sinto o sofrimento. Porque o sofrimento não tem a ver com o sentimento. Tem a ver com a minha não aceitação do sentimento. Eu sofro porque eu não aceito que eu estou sentindo aquilo. Porque eu não respeito aquele momento de vulnerabilidade dentro de mim. Porque eu me imponho algo que é totalmente antinatural em relação à minha verdade interior. Hoje, deu raiva. É muito engraçado. Antes, eu fui uma adolescente agressiva, assim, eu era cáustica. Hoje, quando vem a raiva, vem aquela sensação, chega a ser risada.
o que eu sinto, gente, olha só o que eu sou capaz. Eu sinto aquela energia, ela me faz vibrar, e aí eu consigo colocar as coisas. Hoje, inclusive, a Ana faz isso muito bem também, tá? De repente você coloca um troço que a pessoa, ela desarma porque ela tem que ir, porque você coloca de um jeito. Isso não quer dizer que às vezes você não vai ser mais dura, mas vem de um lugar que não é descontrole. Vem um lugar de uma sensação de isso sou eu. Eu tenho direito de ser eu. E aí aquilo, se você aprende a lidar com o teu medo, com a tua raiva, com a tua tristeza, amiguinha, as portas do céu acabaram de abrir. Porque aí você pode se entregar ao prazer. Aí sim, você vai se entregar ao prazer. Prazer é você dizer sim para o que acontece dentro de você. Então pensa nisso nas próximas vezes que a perguntinha vier, né? Se eu disser assim para mim, o que eu faço? Aí, no mínimo, você diz, eu continuo não sabendo que droga, esse exercício está me levando à loucura. Mas aí você pensa assim, mas se eu continuar tentando, as portas do céu vão abrir para mim. Só para dar incentivo. Porque realmente, no momento em que você percebe que você pode sentir sem enlouquecer, ao contrário, que você... no momento em que você faz amizade com os teus sentimentos, o que você encontra é escolha consciente e criativa, aí não tem para ninguém. Vale todo e qualquer esforço. Aí a brincadeira começa. Justo. Aí fica bom, né, Ana? Já deu, né? deu, né, galera? Gente, a Thalita comentou aqui. Peraí, passou direto o comentário. Acompanhe elas, você vai se ajudar muito. Ah, obrigada, Thalita. Galera, não existe. Às vezes, o melhor lugar é o fundo do poço. De repente, se você chegou no fundo do poço, daí é só para cima. No E início é você difícil mesmo. ainda não chegou e não Viu? quer se mexer, é porque ainda não está doendo o suficiente. Fica aí a frase do dia. Alguém comentou que no início é difícil. No início é difícil mesmo. Não é só difícil você perceber o que é sim para você, como é difícil você fazer o que o sim, quando você começa a achar o sim. Mas, gente, as melhores coisas, as melhores sensações de... Ai, gente, como é que diz isso? É a tua construção diária. É um tijolinho de cada vez, para de repente a realização, sentido de realização. Pensa nisso, gente, eu estou construindo a minha vida. Então aqui eu vou colocar um tijolinho, eu vou colocar outro tijolinho. Eu não preciso ter pressa. Eu quero que fique ajeitado, eu quero que fique bonitinho, eu quero que traduza o meu ser. Então não pode ser, agora não deu para fazer? Não tem problema, vai descansar. Amanhã você tenta de novo. Essa coisa amorosa é muito importante. Você vai errar? Vai. Vai tropeçar? Vai. Eu tenho a impressão que travou. Eu acho que eu tô travada também. Eu tô travada ou vocês estão me ouvindo? Ah, então tá. Bom, basicamente é isso, gente. É aquela coisa, se você se movimenta amorosamente com você, tudo fica mais fácil. É base. A gente tem defeitos, a gente tem dificuldades, mas faz parte do processo do crescimento. Dá um passinho de cada vez e vai deixando essa pergunta vibrar dentro de você para facilitar esse encontro. E de resto, quinta-feira estamos de volta. Qualquer pergunta, manda por caixinha. E para o pessoal de Niterói, a Sônia Bavita está querendo vir em junho para fazer constelação familiar. Se você tiver interesse, manda mensagem inbox para mim.
Gente, brigadão. Até quinta, meio-dia. Tchau, tchau.